as calçadas e a arborização urbana de São José, e aí fazendo um paralelo com a questão do uso do solo, essa comissão com várias entidades, não foi uma coisa fechada, foi algo discutido, sem medo de discutir a questão, demorou aí um semestre inteiro, com reuniões semanais, discutindo-se ponto a ponto da lei para elaborar algo que seja consistente. Você consegue destacar alguns pontos positivos e negativos, já que você teve aí uma visão de engenheiro, de urbanista dessa nova lei de zoneamento? Olha, o problema... De arquiteto, melhor dizendo. O problema dela, ela não tem uma visão sistêmica e não está alinhada com... Traduz isso para o ouvinte, vamos lá. Ou seja, a legislação de uso do solo, ela não está alinhada com a legislação de transporte, a legislação de saúde e de educação. É tudo apaga incêndio. Primeiro eu vejo lá, começa a densar aquele bairro. Como é que eu vou ver o problema do transporte? Aí vem apagar incêndio de lá. Isso é um problema muito sério porque não há orçamento municipal que dê cabo de ficar apagando incêndio todo ano, porque não houve planejamento. Não houve assim, vai se adensar naquele bairro? Pode fazer o prédio que quiser naquela região lá, pé de Caçapava. Desde que o empreendedor leve o transporte ou aquilo seja... Alguém vai ter que pagar por isso, porque se o empreendedor não paga aquilo, alguém vai pagar, o resto da população. E para fazer um transporte tão caro para levar e com volume para levar até lá, vai ser necessário eu tirar dinheiro de outros lugares. Aí, e uma na campanha do prefeito, uma das grandes promessas dele é transformar cada bairro uma cidade. Ele colocou isso de forma que muito... feliz, viu? Que é não, feliz. Sem dúvida alguma. É você tentar descentralizar e fazer com que as regiões elas tenham a sua autonomia. Essa é uma boa ideia dentro do que você está falando, viu? Você acredita que essa lei de zoneamento, ela espelha essa vontade do prefeito? Quer dizer, que já colocou, inclusive, na época da eleição? Acontece o seguinte, ninguém conseguiu ainda, pelo volume que é a lei e pela mudança que de ter domínio exatamente se aquilo está muito bem amarrado ou não. Isso pode depender de vontade política e eu posso mudar o prefeito, abandonar tudo aquilo. Por falta de um planejamento diário, consistente, constante. E essa é a ideia, né? Eu visitei um bairro na Suécia que tinham 1.200 unidades sendo construídas. As casas eram tipo Coab deles, né? De 120 metros. Coab de sueco é de 120 metros. E tudo confortável, com estação de tratamento de lixo, já reciclava, já tirava, já separava, com creche, com escola, com comércio, com tudo colocado no bairro, a própria política. E detalhe, não tinha vaga para automóvel, porque a política do governo é o seguinte, só mora ali quem anda de transporte coletivo. Então chegava metrô, chegava ônibus, chegava barco, chegava tudo quanto era tipo de transporte, podendo inclusive levar bicicleta dentro desses transportes. Ainda tem esse outro detalhe, que a gente falou da ciclovia, você questionou a ciclovia lá atrás, ela é um elemento importante, porque ela não polui, só que nós temos que ter meios de transportes que também ajudem a essa e hoje até urbana. A própria população de baixa renda, ela exige também um mínimo de infraestrutura no bairro dela. Ela tem que ter a creche, você tem que ter a escola, você tem que ter o centro de comércio, você tem que ter tudo isso. Então, o shopping center não fica entupido. Por isso que essa ideia, por isso que essa ideia gosta de andar no fresquinho. Por isso que essa ideia do Eduardo, ela é feliz, vamos ver se isso se concretiza, mas é realmente, e Flávio, é preciso colocar na cabeça, vamos ver se a gente repete isso aqui milhões de vezes. Planejamento é uma palavra sinônimo de processo. Processo, contínuo. Planejamento é processo é planejamento. Quer dizer, vamos acabar com essa história, não de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos. Tem que ter um instituto de planejamento. Aí da cidade que não tem. Agora, é o tal problema. Mas a cidade X não tem, as outras não tem, não temos nada. Tá tudo ruim. Nós vivemos aqui. Nós não temos exemplo decente no Brasil. Até porque... As que tem, são as que tem, são organizadas. Porto Alegre, Curitiba. Até porque São José é uma cidade indutora. Tudo que acontece aqui, nós sabemos disso. Ela é tão indutora. Exemplo para os outros municípios. Você sabe que em São José fizeram isso, eu já ouvi isso em Taubaté. Ela é tão importante. Então é importante que ela faça isso, porque é líder regional. Ela não modifica não só a paisagem e o padrão de vida do povo, como ela exporta isso para as demais cidades que costumam vê-la como exemplo. Ela é tão indutora e é tão importante que até o exemplo mais idiota que São José já exportou, o maior malefício que São José já fez para as cidades e para o Brasil afora foi quando teve o Sérgio Sobral, que era um prefeito interventor da aeronáutica, de base aérea, e todo cara de base aérea adora ver guia pintada de branco.
porque a base aérea tá com colarinho branco. O cara Então, esse problema, esse cara veio e pintou as guias. Guia não é para ser pintada, guia é para ser de concreto, porque bate roda, é um lugar de parada, de sujeira, passa água, sarjeta, então não é para ser pintado de branco. E São José exportou essa bobagem e mantém. A gente gasta uma fortuna, joga fora um dinheiro enorme, Flávio, pintando a cidade inteira de branco. Vou te dar um dado histórico interessante. E é um negócio assim, mas por isso é a responsabilidade de São José, porque claro, uma bobagem feita aqui, ela se repete nas demais. Se repete Flávio, nas demais. Vou te dar um dado histórico interessante. Aqui em São José pintava-se poste e árvore, pé de árvore. Também influência de base aérea. O vereador Bergamo Mesquita Pedrosa, aqui é a minha homenagem ao Bergamo, o Bergamo bateu e conseguiu com que não se passasse mais cal no pé das árvores, porque nós todos sabemos que aquilo calcina a árvore, prejudica qualquer agrônomo, não é? Sabe disso. O nosso querido agrônomo aqui de São José dos Campos, que é o Trunkle, a pintura da guia, que é o Trunkle, né? Ele sabe disso. Então, em São José não se pintou mais pé de árvore. E eu, Fernando Delgado, quando vereador, bati tremendamente e perguntava por que pinta pé de poste. Graças a Deus, de tanto falar que aquilo era um absurdo, hoje não se pinta mais. E você tem ideia de quanta... Eu fui saber, agora eu não me lembro mais, mas você tem ideia de quantas toneladas de cal a prefeitura comprava por causa do problema dos postes? Da guia. Entendeu? Quer dizer, hoje também o Flávio está falando das guias, consta que eu também questionava as guias, mas a explicação que me deram, não, mas é o seguinte, acaba orientando melhor. Não, é a pista, é a faixa horizontal que orienta, que tem que ser pintada. Orientando, etc. Eu também acho uma bobagem pelo seguinte, porque as ruas são iluminadas, né? De maneira que não havia necessidade. Acontece o seguinte, então são medidas de economia que se tomam. Delgado, acontece o seguinte, tem uma tinta especial que você pinta, porque essa tinta tem que durar durante a chuva. Aquele cal na calçada em dia de chuva sai e depois de um mês, depois não resolve mais. Mas então, Lincoln, então, na verdade, é o seguinte, todas essas medidas, a gente até vê, por exemplo, São José dos Campos, tem muita gente de fora, vem para trabalhar, indústrias, e o pessoal acaba elogiando, porque a gente vê coisas piores aí por aí, né? 90% das cidades, não é que tá São José, com toda essa crítica que nós estamos fazendo, ganha prêmios e mais prêmios aí de prefeito empreendedor, do Sebrae, tem realmente medidas interessantes, não há dúvida alguma, tanto na gestão do Emanuel, quanto na gestão do Eduardo. Claro. Mas algumas coisas que a gente fala, que é o seguinte, a gente pode exigir mais daquele filho que pode dar mais, né? Então o São José dos Campos é uma cidade que a gente pode exigir, porque nós somos cidadãos. Não, e não é só isso, é uma cidade de referência no mundo, né? Quer dizer, uma cidade que produz, a gente tem que lembrar produz para o mundo, por isso que a gente fica falando. Eu que estou aqui, por exemplo, desde a década de 80, discutindo essa questão, São José saiu junto com Curitiba na discussão de planejamento. Curitiba decolou e São José ficou. Nós não comparamos com Taubaté, com as cidadezinhas aqui da região, ou mesmo com São Paulo, que é o caos, não é vantagem nenhuma. Nós estávamos à frente. Nós tínhamos uma legislação que era para deixar São José bem estruturada. Saímos com o anel viário, com uma série de propostas que já, inclusive, degenerou, que o pessoal perdeu o conceito e o foco do anel viário. E deixaram prédios encostar em algumas vias do anel viário. Escolas, quer dizer... nós perdemos o foco de uma coisa, de um planejamento estratégico que a gente herdou lá e criou na década de 80. Então nós estávamos na frente. Então, às vezes, a nossa ansiedade aqui é de ver que nós continuamos patinando. E São José tem essa condição, é uma cidade importante, né? E o nosso alerta aqui, a nossa discussão toda aqui, é exatamente por isso. Nós temos uma história e essa história ela tem que ser respeitada. Eu espero que a gente possa aproveitar essa oportunidade de estar avançando. Só que pelos todos os processos e transformações da lei, eu vejo que a gente vai repetir o mesmo erro das alterações passadas. Flávio, a gente vai para um pequeno intervalo agora, 9h07, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM.